Então vamos para mais uma aula de geografia, só que essa aula de geografia vai ser um pouquinho diferente, ela vai ser um pouquinho misturada com história, porque eu vou ter que contar um pouquinho a história do país para que a gente possa entender essa matéria que vocês vão estar fazendo essa semana em geografia. Vamos lá. A gente estava estudando um pouquinho sobre a cidade do Rio de Janeiro, né? Mas só que a cidade do Rio de Janeiro ela não foi construída e nem a divisão dela, ela nasceu desse jeito. A cidade do Rio de Janeiro ela ocorreu, não só na cidade, mas em todo o estado, ocorreram muitas mudanças. Essas mudanças elas vão desde a organização das cidades, das capitais, das divisões delas, até mesmo para a arquitetura, que é o finalzinho da nossa matéria de hoje, falando um pouquinho da arquitetura das cidades. Então, o que a gente vai começar a falar? Primeiro, a gente vai definir o que é capital. Capital, normalmente, é aquela cidade dentro de um estado em que ela é onde tem a sede do governo do estado. A sede do governo do estado fica ali. Normalmente, nas capitais, né, tanto de países quanto de cidades, a maior importância, né, executiva da cidade ou da federação fica ali naquele local. Né? Vocês estão assistindo, vocês estão acompanhando aquela novela Novo Mundo, que está passando agora nas 6, e é uma boa para vocês acompanharem, para entender um pouquinho de história. E a família real, ela vivia onde? Vocês sacaram onde é que ela vivia? A família real vivia na cidade do Rio de Janeiro. Não é à toa que ela vivia no Rio de Janeiro, porque naquela época a capital do Brasil não era Brasília, era o Rio de Janeiro. Né? A capital do país era aqui no Rio. E ela continuou sendo capital do país até 1960. E na década de 60 ela mudou. Ela saiu dali e passou para Brasília com o Juscelino Kubitschek, que é uma matéria bem mais para frente, que vocês terão agora só do segundo segmento, falando um pouquinho sobre o Brasil. Mas é só para a gente poder ter uma noção. Mas qual foi a primeira capital do Brasil? Não foi o Rio de Janeiro que foi a primeira capital. O Brasil já teve 3 capitais. A primeira capital do Brasil foi Salvador, que não foi a família real quando chegou. Na verdade, quando o Brasil foi descoberto, começou todo um sistema de colonização. A capital do Brasil era Salvador, porque era o porto do Brasil, ficava ali. E tudo era escoado, todas as riquezas, tudo que era extraído do Brasil era escoado, ia para Portugal. E como ia para Portugal, o porto que foi construído foi de Salvador. Salvador tem o porto mais antigo do mundo. Do Brasil. Não do mundo. Do Brasil. O porto mais antigo do Brasil fica em Salvador. Que foi lá que foram escoados tudo que era produzido no Brasil. Como, por exemplo, o açúcar. Mais para frente foram os metais preciosos, né? Ouro, prata e diamante. Não é à toa que Minas Gerais tem uma cidade chamada Diamantina, porque lá existia muita essa riqueza de diamantes. Enfim, voltando. A primeira capital do Brasil foi Salvador, a segunda foi o Rio de Janeiro. Mas aí é que tá. O Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, existiam 2 capitais. Existia o Rio de Janeiro, existia o estado da Guanabara. Preste atenção. Existia o estado da Guanabara e existia Niterói existe até hoje, essa cidade, tá? Então vamos lá. O estado da Guanabara era a capital do Brasil. Olha só. Estado da Guanabara. Era onde a família real morava. E logo depois que a família real foi embora, na verdade a família real tiveram várias residências, né? Mas a sede oficial de toda a Federação do Brasil ficava no estado do Guanabara. E Niterói era a capital do estado do Rio de Janeiro. Né? Hoje a capital do estado do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro. Mas a capital do estado era em Niterói. Uma cidade linda também, por sinal. Tá? Muito bonita. Eu morei em Niterói por conta da faculdade, porque eu estudei lá e eu morei lá. Enfim, o estado da Guanabara era a capital, né? Que é hoje que a gente conhece como cidade do Rio de Janeiro.
Mas quando saiu daqui, o governo da Federação, o governo do Brasil saiu daqui na década de 60 e passou para Brasília, mudou-se o nome. Passou a ser a cidade do Rio de Janeiro, que nós conhecemos, que é a nossa cidade. A cidade do Rio de Janeiro. Eu estou falando uma coisa e estou escrevendo outra. Passou a ser a cidade do Rio de Janeiro. Guarabara, só ficou o termo Guarabara, o mercado, e a Taça Guanabara, que é a taça de futebol, o campeonato de futebol que nós tivemos no início do ano, que agora a gente não está tendo mais. Então, só ficou Guanabara, só ficou mesmo a taça, que é do campeonato, quando tem os estaduais, né? Que é o nosso campeonato, do que a gente compete pelo estado da Guanabara. E a cidade do Rio de Janeiro passou a ser a sede do estado do Rio de Janeiro. Ela passou agora, não é mais Niterói, que é a capital do estado. Passou a ser Rio de Janeiro, a sede do estado. Né? A sede do estado do Rio de Janeiro, que é onde o Witzel reside, é de lá que ele governa todo o estado, né? Porque ele é o governador, né? É de lá que ele está na cidade do Rio de Janeiro, né? No Palácio Guanabara, para ser mais exato. Palácio Laranjeiras, para ser mais exato. Guanabara não, Palácio Laranjeiras. Palácio Laranjeiras que antigamente, na época do Império, foi residência da Princesa Isabel, tá? A Princesa Isabel, a filha do Dom Pedro II, ela residiu ali, ela morava lá. E aí que a gente chega um pouquinho nessa parte da arquitetura. Vocês terão fazer algumas atividades falando sobre a arquitetura do Rio de Janeiro, como é que ela modificou. A gente percebe, quando a gente anda pela cidade do Rio, principalmente em Santa Cruz, né, resquícios de arquiteturas de civilizações um pouco mais antigas. Não as civilizações, só que tipo, mais passadas. Andando em Santa Cruz, você consegue perfeitamente ver arquiteturas da época mesmo do Império. Né? A questão dos engenhos, as residências antigas, palacetes antigos e tudo isso que você consegue visualizar tranquilamente na cidade de no bairro de Santa Cruz. No centro da cidade, a gente consegue ver isso com muito mais clareza. Por quê? Porque o centro da cidade era a capital oficial, era onde a corte morava, né? É onde a família real residia. Então é muito mais fácil você visualizar. E se você for numa cidade chamada Petrópolis, ou na cidade de Teresópolis, você vê mais ainda. Caso algumas pessoas ainda não sabem, mas a família real ainda existe no Brasil. Ela não governa mais, mas ainda existe a família real, que são os descendentes de Dom Pedro II, da Princesa Isabel, eles ainda moram no Brasil. Mais precisamente, eles moram em duas cidades, na cidade de Vassouras e na cidade de Petrópolis. A cidade de Petrópolis, ela pertence à família real. Aquelas terras todas as terras, elas não pertencem à federação. Elas pertencem à família real. Né? Então, a família mesmo de Alcântara, Orleans e Bragança, né, que é a família mesmo da família real, todos eles ainda, aquelas terras de Petrópolis pertencem a eles. Então o imposto que a gente paga aqui, que é o IPTU, né, que a gente paga, que é o imposto pelo nosso terreno urbano, eles não pagam esse IPTU lá. Não é o IPTU que eles pagam. Dentro do IPTU, ou melhor dizendo, eles pagam o IPTU sim. Só que dentro do IPTU, 5% de cada IPTU vai para a família Orleans e Bragança, que é a família real. Né? Porque aquelas terras pertencem a eles, né? São deles. Por exemplo, se por um acaso a família real retornar-se ao governo, eles têm total direito de reaver toda aquela terra. De falar assim, ó, podem ir embora, porque agora quem vai morar aqui são os membros da corte, né? Que são os barões, condes e tudo mais. Eles têm esse direito. Se eles vão fazer ou não, é outra história. Mas eles têm esse direito porque as terras pertencem à família. Porque na época, Dom Pedro I, que é esse que aparece na história, né, lá da Novo Mundo, ele comprou aquela terra. Ele comprou todas aquelas terras com o dinheiro dele, tipo o salário dele. Ele pegou lá e comprou, como a gente compra um terreno. Ele comprou naquela época aquelas terras. E aí, como a família real hoje não governa mais, passou-se a várias outras pessoas morarem lá, normalmente, como os moram na cidade. Mas
parte do IPTU vai para a família real. Né? É uma coisa interessante. Em Vassouras também acontece a mesma coisa. Né? Tem um nome esse imposto, mas agora eu não vou me recordar. Quando eu recordar, eu coloco lá no grupo, lá no WhatsApp, para falar com vocês qual é o nome desse imposto. Tem um nome. Quando a gente viaja para a cidade de Petrópolis, as pessoas têm muito orgulho de dizer que moram nas terras da família real. Né? Tem muito orgulho disso. É interessante para vocês saberem. Então, assim, nestas cidades, é muito comum você ver essa questão, essa arquitetura toda ainda do tempo, né, do Império. Se você passear, agora nem tanto, mas quando vocês tiverem a oportunidade de passear na cidade do Rio de Janeiro, vocês verão também outros tipos de arquitetura da época da colonização, a época que a família real ainda nem morava aqui, ainda não tinha vindo para cá. É muito mais antigo. Lá entre 1500, 1600 e 1700 já tinha uma mobilização, já tinha um movimento aqui. Já tinha uma instituição de uma cidade, já tinha começando a construir uma sociedade. Então ainda tem resquícios ainda muito grandes desse tempo, desse período. Né? É muito, muito interessante, né? Fazer um passeio na cidade, no centro do Rio e ver toda essa arquitetura. Tá? Bom trabalho para vocês, bons estudos!